Oiê, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um apartamento lindo que você vai amar, cheio de arte. Olha a casa que nós vamos ver lá dentro. E essa sala deliciosa, super colorida. Você também se veste igual você coloca a sua decoração? Vou acabar de surtar e te falo. Você viu a cadeira que eu passei rapidinho? Olha essa cadeira! Para! Esse é quase um erro que dá certo, assim, Como assim? sabe? Organizar a parede não é algo fácil, mas também não é complicado se você entende, né? Olha, gente, atrás da porta tinha essas máscaras. Uau! Quem tem um banheiro iluminado desse jeito, Pedro? A iluminação, pra mim, faz muita diferença. Olha que máximo essa frase. Ai, gente, olha isso. Ai, o melhor jeito de chegar em casa. Todos os quartos são brancos, né? Justamente porque eu mudo toda hora, tudo de lugar. Hoje nós vamos conhecer o apartamento do Pedro Luiz, em São Paulo. Olha só onde eu estou em apartamentos antigos. Você sabe que eu amo de paixão quando eu chego em prédios antigos que são assim bem conservados. Olha essa porta, que lindo, né? Quem dera se todos os nossos prédios pudessem ter essa nostalgia linda de saber reconhecer, né, o que são os bons prédios lindos. Então eu vou entrar aqui agora. Olha o elevador, que a gente adora ver. E você vai conhecer comigo hoje a casa do Pedro. Vamos? Nossa, olha o pé direito, que alto, que lindo. Eu gosto muito desses detalhes assim. Bom, mas antes da gente entrar e tocar a campainha, eu queria te falar uma coisa. É para você se inscrever no canal, porque afinal de contas eu te mostro aí casas maravilhosas por todos os cantos desse planeta, para onde eu consigo ir. E eu sempre trago novidades para você aprender a olhar a casa, se inspirar e aí você também transformar a sua própria casa. Gente, a campainha dele tá assim, ó. Eu vou tocar aqui. O que será que é isso aqui, olha? Pele. Ai, Pedro Luiz, que legal. Eu falei, ei, tudo bem? Ai, meu Deus, que coisa mais fofinha, meu Deus. Aqui. Pedro, que legal. Cadê meu abraço? Finalmente. Querido. E aí? Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, como é que é o nome dessa coisa fofa? Fred. Vem cá, Fred. Ai, meu Deus do céu, que amor, gente, olha isso. Ai, o melhor jeito de chegar em casa sendo recebido assim, né? Tudo bem? Tudo bem, você? Olha o impacto que a gente já tem na entrada do apartamento. Gente, aqui é a primeira vez que eu vejo que você coloca um pé. Ai, olha a casa que nós vamos ver lá dentro, mas vamos com calma porque meu olho começa a fazer curva. Vem cá, tudo que é obra sua? Me Não, conta essa história. eu vou explicar um pouco, porque é tudo pensado aqui. Aqui é tudo de amigo e trabalhos que eu fui comprando ao longo do tempo. Acho que, não, daqui só esse que é meu, mas ele é muito antigo, então é quase que fosse uma outra... Um outro amigo seu. É, uma outra... Dá licença, pode Claro, entrar. fica à vontade. Que lindo tapete. Bom, já somos bem recebidos aqui por Espadas de São Jorge, é isso mesmo? Sim, na porta, bom, né? Que lindo, muito bom. E esse prédio é antigo, né? Ele, olha aqui, já fica daqueles que a gente adora. E essa porta, de quando é esse prédio? Eu acho que ele é da década de 70. Ai, meu Deus, eu vou beijar nessa boca. Ai, ai. Eu acho, pelo que eu procurei, ele é do final da década de 60, 70. É, deve ser, porque olha que lindo aqui. Bom, então vamos fechar, vamos entrar. Para onde a gente vai primeiro? Pra cá. É a sala. Olha, gente, atrás da porta tinha essas máscaras. Vai explicando tudo aqui pra Tem gente. tem muita coisa pra você ver aqui. Você vai é ver carioca? Que eu sou carioca. E tem quanto tempo você mora em São 10 Paulo? anos esse ano. Que legal. Já fui ficando e aí agora... É, a sua cara, que legal. Mais paulista do que carioca, quase. Uau! Tem muita coisa aqui, Pedro, Lu. como é que a gente nunca tinha gravado antes? Que lindo! Não, e a Clau, ela fala há muito tempo, né? Gente. Pra gente se conhecer. Então, gente, ele tá falando Clau, ele tá falando é da Teruz. A Teruz, que é amiga dele, e ser amigo da Nina, que é filha Da Nina e Teruz. da Yasmin, E da Yasmin. Aí ela falou, você tem que conhecer o Pedro. Eu falei, gente, lógico. Agora, quem é Pedro? Olha isso. Amigo da Teruz é amigo nosso, Finalmente, né? Não, com certeza, ela fala isso há muito tempo. Por onde que nós vamos começar? Por ele! Ai, meu Deus! Deixa eu aproveitar esse espelho maravilhoso para contar uma coisa para as pessoas. Posso? Claro. Gente, vocês estão vendo que eu estou usando essa camiseta aqui, olha, que é a camiseta da Insider.
Essa aqui é da Insider que eu falo para vocês direto dela, que é aquela camiseta que não precisa passar, que seca super rápido, que eu uso para viajar, que é incrível. E hoje eu estou usando uma gola V. Então, se você quiser conhecer mais da Insider, dá uma olhada nesse site que eu estou deixando aqui para você. E aí você pode usar o cupom LUF12, sabia que tem cupom Chique. de LUF12. Cupom você de pode desconto usar, E aí hoje eu estou fazendo a linha look do dia, entendeu? A gente tá até combinando Não com a é? Adoro. Não, eu quero começar pelas obras. Eu quero saber o seguinte, primeiro, qual é o seu trabalho? Porque você é artista. Isso. Qual que é o seu Instagram para todo mundo já O te meu seguir? Instagram é Pedro Luiz com 2 S no final. Tá aqui na tela, gente. Lá a gente confere todos os seus trabalhos. Isso, todos os meus Ah. trabalhos, principalmente os mais recentes, né? Uhum. E aqui a gente vai passar por algumas fases do meu trabalho que eu deixo. Tem alguns expostos aqui que eu vou explicar, que é essa parede, aquele ali. Uau. E aí, só que no meu Instagram tem os mais recentes. Então segue aí, gente. E outra coisa também, tô amando esse espelho. Ele é tudo, né? Então, outra coisa também, vocês lembram que eu mostrei o apartamento Virgínia lá, que com o Vitor Penha, que tinha na frente bordado com umas fotos, e aí eram as mensagens bordadas nas fotos? Então, ele que é o Pedro Luiz. Verdade. Entendeu? Vem cá então, conta aqui pra gente um pouquinho dessas instalações que Tá. você colocou. Como você pode ver, eu gosto bastante de coisas, né? De um modo geral. Então, dessa última organização que eu fiz aqui, porque toda hora eu tô mudando, isso aí é uma coisa que eu faço isso constantemente, assim, de trocar tudo de lugar, chega uma hora que eu falo, não, esse quadro vai ficar mais legal lá dentro. E aí, essa última configuração que tá aqui, ela é do começo desse ano, onde eu organizei melhor essa parede, eu coloquei todos os trabalhos que não tem vidro, justamente para a gente conseguir ver sem o reflexo Da luz. lá de fora para cá. Então eu priorizei, fiz essa montagem pensando nisso. Olha que ideia boa, gente, porque muitas vezes fica perguntando, qual é o segredo de se organizar uma parede? Aqui teve esse pensamento, todos que não têm vidro para... Isso. Então, isso é muito interessante, organizar a parede não é algo fácil, mas também não é complicado se você Não. entende, né? Não, e pior que isso foi uma coisa que eu cheguei nessa conclusão há pouco tempo, assim, porque ela era mais misturada, tinha outros trabalhos aqui. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, ela vai ficar muito mais bonita se a pessoa conseguir olhar e não tiver o reflexo do vidro no vidro, né? Então eu priorizei pelas pinturas, direto em tela, pelos tecidos, pelas placas e pelos objetos, assim, né? Então tem muita coisa que eu vou juntando, que eu vou comprando, e aí em algum momento eu falo, isso aqui vai ficar legal na minha parede. Você não dá um espacinho não que ele bota na obra. E aqui, essa sala deliciosa, super colorida. Você também se veste igual você coloca Me a sua visto. decoração? Totalmente. Hoje eu sei que eu não tô, mas era justamente pra não brigar. É mesmo? Foi falando, não preciso ser... Falei, Olha. hoje eu vou mais neutro pro destaque ficar na minha casa. Peraí, eu vou acabar de surtar e te falo. Você viu a cadeira que eu passei rapidinho? Você já viu ali? Olha essa cadeira! De quem é isso? Essa cadeira é minha também. Que genial! Como é que a gente nunca pensou nisso hoje? As palhinhas das cadeiras. Essa cadeira eu fiz pra... Eu tive um espaço no edifício Virgínia no passado, tá. quando tava... Assim que eles decidiram fazer o projeto do prédio, eles convidaram alguns artistas para Sim. ocupar alguns apartamentos, né? Uhum. E aí o meu era uma cozinha de um apartamento. Então, tudo que eu pensei para o espaço foi pensando nessa área que era a cozinha. Então, essa cadeira fazia parte de lá. Que legal. E aí eu acabei deixando ela aqui na Eu minha achei casa. essa ideia dela tem que virar uma coleção, ela ficou maravilhosa. E você tem Nando Lozano também. Tenho. que legal. Amigo da Clau também. Sim, de todos nós, que ótimo. E aí, você tem aqui um sofá já mais moderno com uma coxa de vó. Já. E essa coxa foi a minha mãe que fez. Ela pediu pra eu dar os créditos pra ela no vídeo. Como que é o nome de mãe? Jussara. Jussara, beijo, Jussara, tá vendo? Olha, é o destaque do sofá, Ju. Eu adorei. Eu adoro gente que se prepara pra me receber. Tem flores, vai dizer que é sempre, não? Não.
Não, às vezes, vai. Olha aqui que lindo que ficou. Mas hoje foi pensando em te receber, sim. Ai, que amor, mas é isso, né? A casa, ela é muito quando a gente sente o amor que a gente é bem recebido, né? Quando vem visita, quando vem alguém, né, para poder ficar um tempo. Então isso é muito legal. Adorei isso daqui e eu queria dar isso aqui de dica para todo mundo. Posso? Pode, Isso daqui claro. é um banco. Vem, Fred. Tá vendo que é um banco? E esse banco você pode usar às vezes como banco, às vezes como mesa, às vezes como qualquer coisa. Então, Sim. elementos coringas em casa é muito legal, E né? ele já foi banco mesmo. Ele foi algum garimpo também que eu fiz. Aqui você vai ver que é muita coisa garimpada. Eu gosto de fazer isso. Eu acho um hobby legal e um exercício bom de ver como as coisas funcionam. Ele já era um garimpo. Então ele já foi banco ali perto da janela, embaixo da janela. Ele já foi um banco pra cá na época da pandemia de botar o sapato. Tirar o sapato, ele ficava para esse lado. E aí, recentemente, ele ficou aqui como mesa de centro. E ele também já teve uma outra composição que era com essa mesa aqui por cima dele. Então eram duas mesas de centro juntas, que ficava legal também. Ô, gente, isso que eu acho interessante, vocês terem móveis e coisas que são coringas para que você possa usar de diversas formas. E essa aqui que é toda colorida? Esse cesto aqui que é de... Esse eu acho que é da Tok Stock, se eu não me engano. Ah, que legal. E essa planta, ela ocupou muito bem esse espaço, né? E aqui tem uma luminosidade muito boa esse apartamento. Eu acho que esse foi um dos principais motivos que quando eu vi, eu aluguei e decidi ficar por aqui. É justamente por essa luz que faz muita diferença no meu trabalho, assim. Quantos metros quadrados tem o apartamento? Ele tem 160 e pouco. Nossa, é enorme, gente, a gente não viu Ele nada. é bem grande. Olha aqui, você senta aí, pessoal, você não vai embora, porque se a sala é desse jeito, a gente tá conversando assim, você imagina o resto. Então fica quieto aí. Olha aqui, gente, outra ideia que é magnífica, colocar um quadro abaixo da janela. Né? Você fez toda a decoração sozinho? Foi. Claro, né? Olha lá, isso é muito legal. E esse grandão aqui amarelo é um ponto importante da casa, né? Esse é quase um erro que dá certo, assim, Como assim? sabe? Porque, na verdade, eu tinha encomendado um sofá de 3 lugares, creme. E aí, no dia, eles me entregaram esse sofá. Aí eu falei, e agora? Eu preciso de um sofá de 3 lugares, que era pra entrar ali. Creme. Só que aí, eles me entregaram essa poltrona amarela, e aí ficou aquele... mas você não especificou. Aí eu falei, não, mas eu tenho certeza que eu tinha pedido um sofá, que era por encomenda. Creme de quindim. E aí eu acabei colocando ele aqui. Eu amo essa poltrona, na verdade. E olha aqui que junção interessante, porque é uma peça só, não, são duas. Não, né? são duas. E olha a cor, que coincidência boa, né? Ficou ótimo. O de baixo, eu troquei as cores, era o banquinho clássico dos anos 70. E aí esse abajur eu comprei recente também, que é uma marca de uns amigos. E aí eu acabei colocando ele aqui. É muito Essa bom, poltrona é quase dele, né, não Fredinho? Olha os quadros, que lindos que você tem, as fotos. Ou seja, você tem muitos artistas. Esse aqui é seu, com Esse certeza, é meu, com né? certeza. E essa mão é de quem? É minha. Ai, que legal. Bom, quem sabe ler a mão, lê aí, ó. Pra poder, né? Que é muito legal. Você sabe a história, o que ela tá contando? Então, é porque ele também estava em exposição nesse apartamento do Edifício Virgínia antes. E ele é um trabalho frente e verso. Então, depois, se você quiser, eu te mostro o outro lado desse trabalho. Porque é justamente onde tem as linhas, ele tem um texto. Mas é porque ele ficava num lugar que você conseguia ver os dois lados. Mas agora ele tá grudado? Não, ele tá lá dentro. Eu posso pegar pra te mostrar. Então quando chegar lá você me mostra. Tá. E essas aqui, que tem um monte de linha? Isso é resto de linha também, dos meus trabalhos, que acabou virando uma obra de arte aqui dentro da minha casa. O seu trabalho, basicamente, ele é um trabalho de bordado ou você é bem versátil, faz várias coisas? Eu sou bem versátil. Atualmente, eu tenho trabalhado bastante com a arte têxtil, assim, com bordado, com a tapeçaria, com o ponto cruz. Eu acho que foi um jeito que eu encontrei de me expressar que eu acabei seguindo, assim. Isso tem 6 anos, eu acho, já que eu já venho trabalhando com bordado. E eu me identifiquei muito com a técnica, assim, eu acho que eu consigo me expressar melhor através dela, sabe? Com certeza. Eu amei as coisas suas que eu já vi. Gente, por falar em combinar com a quindim, olha aqui, tem um vaso de ovo. Que legal! E aqui eu fiquei na dúvida hoje de manhã. Eu falei, será que eu deixo as flores? Será que eu deixo o vaso? Será que eu deixo as flores ou eu deixo o vaso? Eu falei, vou deixar os dois. Ficou ótimo. E cadeiras de garimpo aqui também. Todas de garimpo.
Que lindo. Todas de garimpo. E aqui estão basicamente seus trabalhos Isso. bordados. Essa parede ela também é recente. Ano passado eu fiz um programa para a TV Brasil, que na visita técnica eles me sugeriram de montar uma parede com todos os meus trabalhos para eles conseguirem filmar de lá para cá. Certo. E aí eu achei legal, montei pro vídeo e aí eu acabei deixando. Aí e eu acho que é um jeito legal assim também de quem chega na minha casa já vê todos de uma vez, sabe? Uhum. Menos a gente, né, gente? A gente já chega com o olho fazendo curva, já vai lá longe. Eu adorei isso daqui, gente. Olha isso, coitada da menina. Você achou essa foto? Essa foto também eu achei. É, porque a boca dele. Que ótimo. Ainda não sou eu. Olha isso, que bom. Gente, foi só eu ou todo mundo tá adorando a risada dele? Pessoa. O que é essa porta aqui? Escuta isso. Aí é a cozinha. Já qual que a gente vai cá? primeiro? Não, a gente Você vai que pra sabe. lá. Quer ir lá pra dentro Vamos ou pra cá? tudo. Tá, então vamos Primeira aqui coisa que primeiro. me chamou a atenção muito nessa sala, para começar, além dela ser super colorida e convidativa, é ela ser uma exposição mesmo dos seus trabalhos e misturado com trabalhos dos outros que te Sim. inspiram. Então isso é muito legal. Uma pessoa que tem uma luminária de Hello Kitty, você tem que respeitar essa pessoa. E aí ele tem aqui uma história que poderia ser tipo qualquer coisa você poderia fazer com essa prateleirinha, né? Porque eu amei essa prateleira. Eu tenho ela aqui dentro e tenho uma no meu quarto Você também. que fez? Não. Não, ela é muito também é de legal. garimpo. É muito legal. E olha aí, gente, quem tem, né, os trabalhos manuais aí, é uma ideia bem boa de se fazer. Olha, um cesto que você acha na rua, você pendura. Né? Então você mistura bem aqui o que é novo com o antigo, né? Isso que eu tô vendo. Isso é legal, que eu acho que tem a ver com o meu trabalho também. Eu acho que nessa organização que eu fiz da minha casa, eu cheguei um pouco nessa conclusão, assim, né? Que a minha casa acaba parecendo com o trabalho que eu faço. Porque o meu trabalho também está envolvido o garimpo. Você tá bordando a sua casa? Não, e ir atrás, por exemplo, dessas fotos antigas, sabe? De contar uma história nova através de uma foto antiga que hoje em dia estava lá para ser vendida, e aí eu pego aquela foto e ressignifico com o trabalho, sabe? Sim. E a minha casa acaba sendo também um pouco assim. Claro. E olha aqui, gente, tudo de taco, coisa mais. Isso aqui deve ser nos 50, sabia? Será? Passamos de novo pelo hall de entrada e vamos indo. Olha que máximo essa frase. Esse momento é basicamente um chamado para você prestar atenção no momento presente, que é uma das coisas mais importantes. Então, fica aqui agora essa inspiração para você. Olha, daqui a pouco a gente volta nesse corredor. Vamos aqui. Aqui é meu ateliê, meu escritório. Meu ateliê e meu escritório, minhas duas personalidades. Aqui você borda mesmo, olha que legal, um trabalho sendo começado feito, aqui. Olha que eu deixo minhas inspirações, muita coisa que eu ainda estou fazendo. Vai, lenço feliz. O que está escrito? Voando nas asas do roxinol. Vai ver a cara mais linda que cobre o sol. Nossa, isso é um bordado português mesmo, que aí um casal de amigos me deu agora, recente, aí ele acabou ficando aqui. Muito bonito. E olha, gente, até a organização do escritório é linda. Eu adoro essa história aqui do Durex. Olha que legal. Tem olha bastante. quantas inspirações, né? Olha só nas cores aqui, ó. Muito. Esse do Durex eu acabei também fazendo parte da decoração, justamente porque eu mudo muita coisa de lugar muito rápido. Como vocês acham que está o meu coração nesse momento? Você furou a cadeira e bordou. Furei com a furadeira. Quem aí tá passado, escreve aqui agora nessas mensagens e segue ele, porque a pessoa merece. Olha só. E aí aqui no escritório você fica pouco, porque, né, tô vendo que você... Queria ficar menos ainda. Que legal. Mas eu também trabalho... Eu sou formado em publicidade, né? Sou designer. Então, também tem esse trabalho que precisa estar aqui, mas o que eu gosto mesmo é esse trabalho que está aqui. Ah, tá. Então, além de artista, né, você trabalha numa agência? Isso. Trabalho numa empresa, na área de comunicação, de marketing. Legal. Tá vendo, gente? E isso daí, inclusive, eu gostaria de dar essa dica, porque muitas pessoas que seguem aqui o canal gostam de artesanato, gostam de artes, né? E muitas vezes se debatem nessa questão de quero viver da arte.
Muitas vezes a gente tem que fazer exatamente como você faz. Você exercita uma parte da sua arte em um trabalho e exercita no outro até que um vai se destacar e vai tomar mais o seu tempo. Essa é uma forma que eu fiz, o Life by Love surgiu assim, quer dizer, um paralelo que cresceu. E isso também é importante, porque muitas pessoas se debatem com isso, sabe? Eu acho que às vezes faz parte também. Eu acho que muita coisa também combina com a outra. É referência, troca, sabe? Você tá conversando também no dia a dia. Não tá só em casa faz fazendo muita diferença. coisas. Eu já tive dos dois lados também. Isso é um porta-bíblia que eu comprei esses dias e aí eu acabei colocando ele na parede como apoio, suporte de de livros, livro. né? Um porta-livro, né? Trabalhe alegremente e viva contente. E esse bordadinho era do enxoval da minha avó. Sério? E aí a minha mãe me deu recentemente, aí eu coloquei ele na parede pra ter essa lembrança aqui. Ô, gente, olha só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Pedro colocou um quadro ao contrário aqui com o nome dele. Pedro Luiz 2015. Aí você fica se perguntando o que tem do outro lado desse quadro. Não sei, tá grudado? Tá preso mesmo. Ah, tá preso mesmo, pra você não saber o que tem aqui. Era um quadro, ele tava ao contrário, só que aí eu comecei a achar que ele fazia mais sentido assim. Eu falei, eu gostei da minha assinatura. E foi você que pintou? Foi, é meu mesmo. Então você pode virar sem problemas, né? Sem dó. Olha que demais. Aqui... Ou seja, vocês estão vendo, né, gente? Amigo meu agora, porque agora a Teruza indicou, a gente já pegou. Agora, olha isso que interessante, olha, um quarto, por isso que eu estou falando que ele deve ser mais antigo, porque ele tem uma iluminação para o corredor, para ajudar a iluminação do corredor, para ele não ficar tão escuro, tem essa janelinha original maravilhosa. Não, é um apartamento que ele tava bem inteiro, assim, também, quando eu mudei, sabe? Conservado, bem né? conservado, Aqui é o quê? A sala de TV? Aqui é a sala de TV, meio quarto de hóspedes também. E aí eu gosto muito de ler, eu acho que também isso faz muita parte do meu trabalho, sabe? Das referências. Das que a referências, gente tá falando, principalmente. Né? Agora, olha que interessante, gente, como tudo... Olha lá os porta-retratos, que lindos. Eu acho assim que como você concentrou tudo aqui, ó, virou uma instalação artística, né? Sim. Ele virou uma instalação. Muito bom. O que você conta pra gente aqui? Então, eu fiz essa organização. Aqui também já estava organizado recente. E aí também deixei um pouco mais organizado, assim, dos livros. Mas eu gosto muito desse cantinho aqui também. Esse sabe? também é da Jussara? Minha amiga, hein, Ju? Adorei. Ficou lindo isso. Olha lá, gente, de ossinho. Muito bom. Esse tapete aqui é da Mari, do Tapilogia, que você já foi na casa dela. Ela também é minha amiga. Olha aí a turma toda reunida. Que máximo. E aqui são tecidos bordados ou são fotos de Esses são linhas, fotos impressas no tecido. Essas fotos também são minhas. Foi um trabalho que eu fiz de conclusão no meu curso de artes plásticas e eu já estava trabalhando com bordado. E aí eu acabei colocando aqui também. Elas ficavam na sala e aí recentemente vieram pra cá. Isso é um armário ou uma É porta? um armário. Ah, tá. Porque eu falei, gente, tem uma janela e tem uma porta. É um armário. Ah, ali tem um armário. Que é bom de... Nossa, aí eu deixo roupa de super inverno. armário, né? É. Você vai lá dentro, mas são coisas que o povo não faz mais, sabe? Não, e esse tamanhão, né? Ali, você pode caber um hóspede ali. Não, e aí eu deixo pra roupa de inverno, roupa que eu não uso muito no dia a dia. Aí eu deixo tudo pra cá. Né? Isso é super importante. O que mais? E aí você mora perto da Feira do Bexiga, você vai lá de vez em quando? Sim, de vez em sempre. De vez em sempre. Olha, impossível não voltar com alguma coisinha toda hora. Para quem não conhece, a Feira do Bexiga é uma feira de antiguidades que existe em São Paulo. Uma das feiras mais legais que existem, que você tem que conhecer. Olha aí, que lindo. E ele participa sempre, né? Sempre. Vamos lá. Cada cantinho que a gente olha aqui, a gente gosta mais e mais. Olha que saudade. E eu acho super legal, porque como também foi tudo... eu que escolhi colocar nos lugares, então são coisas que eu sei de quem é, sabe? Tudo geralmente é de amigo, aqui eu tenho muito trabalho de amigo que eu fui juntando ao longo desses anos, que a gente troca, que eu compro, eu lembro na época da pandemia, assim, teve muito isso de comprar para ajudar mesmo, sabe? Trocando, e isso é muito legal, assim, de ir construindo essa memória também através das coisas que estão na minha casa. Daquele momento, né? Isso é super importante, a gente não simplesmente ter por ter ou ter para decorar, mas ter para significar, né? Totalmente.
E esses quadros do corredor, tem algum significado especial? Sim, mesma coisa. A maioria é de amigo, trabalhos que eu já troquei com... Essa é da Isabela, ela que me ensinou a bordar, acho super legal. E ela tem um trabalho lindo. Hoje em dia ela mora no México, a gente era vizinho de porta lá em Pinheiros, e aí eu aprendi a bordar com ela. Então, eu acho que esse Ela trabalho... é super importante nessa história, super. né? Muito bom. Olha isso. Ou seja, não existe espaço que você não possa transformar numa galeria, né? Aqui, o que é isso? Mais um armário? Olha que legal. Aqui Realmente eu uso... não se faz mais apartamentos como antigamente, né? E é bom também, porque aqui eu coloco sapato, coloco bolsa, sim, coisas é muito que importante. eu não chega assim, sabe? Já tem um lugar pra colocar Que direto. pezão, menino. Você viu o tamanho do negócio? E aqui? Aqui é o banheiro. Olha que legal. Onde todos os cantinhos tem coisa. Pois é, e é legal que você faz uma instalação pensada. Uau! Quem tem um banheiro iluminado desse jeito, Pedro? Olha o tamanho da janela. Gente, você tem um baú no banheiro. Esse baú ele já estava no apartamento. Eu não gosto muito dele, sabe? Eu acho que faz uma intervenção nele. Mas eu acabei deixando ele aí. Eu acho, você bota um monte de coisa legal ali. Porque isso. ele é bom assim para ter mais um espaço dentro da casa, e aqui sabe? tem uns 3 metros de pé direito, né? É muito alto, né? We are all ugly for someone. A gente todo mundo nós somos todos feios para alguém. Eu adoro esse post. E o contrário também funciona. Nós somos todos lindos para alguém. E isso é muito importante. Gente, o banheiro é uma sala. O que você mais gosta do banheiro? Eu acho que a iluminação, pra mim, faz muita diferença, assim. Como eu te falei, eu lembro, eu morava num apartamento que ele era primeiro andar, virado para a Rua dos Pinheiros. Então ele era muito escuro porque ele tinha uma árvore gigante na frente. Então, isso eu lembro durante a pandemia, assim, sabe, me dava um pouco de gastura estar num apartamento mais para escuro, sabe? Precisa de uma luz, né? E aí quando eu lembro que quando eu tava procurando apartamento, assim, eu lembro que ainda era muito complicado, tinha que marcar, tinha que ir de máscara, tinha que ter certeza que você queria ver mesmo aquele apartamento. Aí eu lembro que eu via pouquíssimos, assim, quando eu cheguei nesse, eu falei, não, é esse. É esse. Eu falei, não, é esse. É muito bom. Gente, traduzindo aqui pra vocês, está escrito assim, ó, o garoto ideal. Aí tem tudo que ele faz, assim, pra ele ser bom. Tipo, ele cumprimenta os pais, ele dá uma passeada, uma caminhada de manhã, ele faz um monte de coisa. Isso segundo indianos, porque tá escrito indiano. Muito legal. Olha essa boneteira. Gente, esse sabonete é novo. Tipo, você vai visita, eu vou ter que botar um novo. Pronto pra te receber mesmo. Aqui é o meu quarto. E aí o meu quarto, para compensar toda a casa com muito elemento, aqui ele é quase sem nada. Quase. Sem nada nos padrões dele, tá entendendo, gente? Porque ele tá cheio quase de sem nada. Olha lá, vamos começar por essa frase que é a principal. A vida é muito boa. Aí você tem uma vista delícia aqui. E aí tem a cama do Fredinho. Olha que lindo esse. É tipo de dentista, devia ser alguma coisa assim, né? Esse também garimpado do Estúdio Matina. Também amiga da galera de decoração, que era só pelo Instagram, esse é dela. Que legal, tá vendo, gente? A gente vai descobrindo quem são as pessoas que estão sempre em busca. Cadeira garimpo também. Cadeira de garimpo. Outro armarião, quer dizer, você nem precisa comprar armário. Sim. Na verdade, eu não vi armário aqui. Não tem. Era já tudo do apartamento. E você vê que o armário embutido ganha todo um... Não, e faz muita diferença, né? Deixa tudo mais... Porque tem aquele bloco grande, né? E aí eu gosto, assim, do meu quarto com pouca coisa. Não sem nada, claro, mas ele tem bem menos coisas e ele tem elementos, tipo, olha essa pedra, que energia boa. Isso é coisa de Terus, né? Não? Eu gosto. Pior que eu lembrei dela também quando eu coloquei aqui. A outra prateleirinha. Então, adorei essa prateleirinha. E aí você tem as partes coloridas aqui, que são bem importantes. Nossa, eu amei. Olha que legal. Esses tapetes eram da casa dos meus pais, que eu trouxe também. Tem muita coisa garimpada Jussara, de lá. A Jussara, você tá sentindo falta das coisas, porque ele carregou tudo, né? Vou visitar a Jussara, é lá que você garimpa. Ela mora no Rio? Mora. Olha aqui, gente, para o nostálgico, o hoje vai ser lindo amanhã.
Que maravilhoso. É legal, né? Essa frase, eu adoro. É do Baldon, desse artista que tá aqui. Linda essa obra aqui também. Ele tem um banheiro? Só Também tem um banheiro. é isso dessa época. Gente, olha a diferença que faz. Se você estiver construindo ou reformando e tiver a oportunidade de fazer uma janela dessa, ó, faça. Porque faz uma muita diferença. né? E a gente, querendo ou não, uma boa luz natural faz uma harmonia no nosso espírito muito forte. Muito. Pra mim é o principal desse apartamento é a iluminação. Uhum. O que você está fazendo de obra atualmente que a gente pode mostrar para todo mundo? Eu tava começando aquele que tá ali, em cima da mesa, que ainda não acabei. E só, no momento é aquele. Só, olha Só. isso. É só. Vai bordar. E aqui, o que essa cozinha tá escutando? Vamos ver. Deixa eu só mostrar isso daqui, gente. Olha, o que será que tá escrito aqui? A gente tem que ver ao contrário para ver. Você lembra? Ah, você tem que olhar Dá ali, pra ver, que tem um legal. espelho, O que tá A escrito? montagem dele foi pensando no espelho. O que é? Eu É não- viver incertezas que tá escrito. Tá vendo, gente? A maior distância entre nós. Esses são mais antigos, esses são de 2017, 18. E aí, recentemente, eu comecei esse trabalho com os versos dos bordados, que eu acho muito interessante. É Eu muito. acho que conta uma história tão legal quanto Sim. a frase diretamente para a pessoa Sim. interpretar, sabe? Uhum. E aí, esse é mais recente, esse é do final do ano passado. Aquela obra que tá no Virgínia, eu amei muito ela. Muito. O Vitor Penha, ele adora aquele trabalho, ele Eu sempre amo. escreve, ele sempre Ai, elogia. ai. Gente, agora se você quer uma cozinha para te inspirar, olha esta cozinha que é uma galeria de arte. Olha ali, você transformou uma cozinha com armários basicamente Sim. assim, comuns, né? Numa casa de muita personalidade, amigo. Que isso? Olha Porque eu aqui. fiquei muito nisso. Bom, é um apartamento alugado, né? Então tem limitações do que podia ser feito e o que não podia ser feito, que tinha que manter. Qual foi o seu desafio aqui quando você chegou nessa cozinha e falou, esse vai ser o meu Então, desafio? eu acho que era a cor desses armários, sabe? Porque isso era uma coisa que me incomodou, assim, mas aí era aquilo, né? Entre todos os apartamentos que eu já tinha visto, esse aqui tinha muito mais prós do que contras. Eu falei, beleza. Total, eu amei. Não, e outra coisa, olha o pé direito dessa cozinha, que deve ser uns 3 metros. Isso aqui, ó, é onde mora a sua genialidade. Não gostei do armário, não gostei do não sei o que lá, quero transformar na minha cara. Detalhes. Sim. Então você vem com detalhes que realmente dão impacto. O contraste desse tapete com os armários é tão grande. E ele é lindo, né? Eu sou É apaixonado por esse maravilhoso. tapete. Gente, olha a situação. Olha a Essa situação. intervenção também desse Jesus, que é uma amiga minha que fez lá de Curitiba. Olha isso. Letícia, maravilhosa. São formas de se aproximar cada vez mais, né, dele. Olha que legal. Gente, tem gente que tem pinguim de geladeira, tem gente que tem um periquito. Muito bom. E aqui, aí você foi espalhando. Então, você, na verdade, se você mora num apartamento pequeno, não tem lugar na parede, então. Não. Porque você tem Praticamente muita obra. não. Aham. Aham, E ainda tem o trabalho guardado, assim. Isso é o que está exposto. aham. Mas é isso que eu te falei. Eu acho legal porque não é o ter por ter, sabe? Tudo pra mim aqui faz sentido do jeito que tá. Sim. Todos os trabalhos eu sei de onde que veio, sabe? Por que que eu quero ele ali, o que que ele me traz de mensagem, sabe? Eu acho isso muito legal também, assim. Agora, se eu te perguntar assim, tem muitas pessoas que estão vivendo num apartamento alugado e ela quer deixar com a cara dela. Usando aqui essa cozinha como exemplo, o que você mais pode sugerir para as pessoas? Eu acho que é essa adaptação, assim, né? Você entender até onde você pode ir num apartamento alugado e o que você vai poder levar a partir dali, assim. O apartamento que eu morava em Pinheiros antes, é legal dar esse exemplo, porque era um apartamento que era uma cozinha pelada, sabe? Era uma bancada, ele tinha um armário embaixo da bancada e só. E aí, para eu me adaptar lá, por exemplo, tudo que tá aqui eu já tinha. Então, aquela estante de livros que tá lá dentro, ela ficava na cozinha. Entendi. Entendeu? Então, eu acho legal também quando você começa a pensar a sua casa, não só assim, isto é um móvel de cozinha, Isso, sabe? Não, isso isso. é meu móvel. Então, eu que vou escolher onde ele fica melhor em cada lugar. E assim, eu acho que isso também acaba sendo um exercício de você se adaptar ao espaço que você tem com a limitação que você tem ali daquele espaço.
Olha que genialidade. Então, anota essa dica para você sempre usar. Ter móveis que possam passear pela casa de diversas formas em diversos momentos. Porque se você quiser mudar, você muda. E se Sim. você se mudar de casa, ele pode virar uma outra história. Dica boa, hein? Então, mais uma visãozinha aqui dessa cozinha. E agora eu quero te perguntar sobre essa sala. Você, quando fez essa sala aqui, você chegou, tinha um grande quadro em branco, Isso. né? E você que tem bastante cores, bastante histórias, você chegou a pensar, quero pintar as paredes, quero fazer alguma coisa? Ou você falou, eu já tenho cor demais, prefiro uma tela em branco? Isso é um problema também. Você reparou que todos os quartos são brancos, né? Aham. Justamente porque eu mudo toda hora, tudo de lugar, sabe? Então essa poltrona, ela já foi lá dentro, sabe? Essa poltrona amarela já foi lá dentro. Então, pra mim, ter tudo branco facilita mais, eu acho, essa combinação das coisas que podem mudar muito rápido, sabe? E aí eu não me prendo a, não sei, uma parede super colorida que se eu colocar algum outro móvel mais colorido vai brigar, sabe? Porque, na verdade, para você construir aqui um ambiente tão colorido como esse daqui, as cores, elas brilham por si só nos Sim. detalhes, né? Sim. Porque daí você realmente dá um quadro em branco para ela criar, né? Eu gosto muito disso. Outra coisa, dica para arrumar os quadros. Muitas pessoas perguntam, o que eu faço para arrumar um quadro, para deixar um quadro no lugar certo? Você falou que simplesmente vai colocando. Mas existe alguma coisa? Pode compartilhar? Não, eu vou colocando assim, né? Não, assim, eu não sou uma pessoa super certinha com as coisas. Então, assim, tem uma coisa que, por exemplo, eu olhei já várias vezes na internet, mas que eu não faço, que é, por exemplo, você marcar na parede antes de prender os quadros, né? De você delimitar onde vai entrar cada coisa, espelha tudo no chão e vai colocando na parede. Isso é uma técnica que eu não uso. O que eu faço é, por exemplo, eu escolho um trabalho para me guiar. Então eu penso assim, aqui que é uma parede, eu pensei assim, eu quero que esse trabalho seja o meio da parede. Então eu comecei por ele. Eu prendi ele e aí depois é tentativa, sabe? E esse ficou legal aqui do lado, então eu vou colocar esse. Esses dois são uma dupla, então eu acho que eles têm que ficar juntos em algum lugar, sabe? Esse aqui é mais comprido. Então, e enquanto você está fazendo, claro que eu entendo que isso é de cada um, sabe? Existe a hora que você vai falar, putz, não, eu vou ter que tirar esse daqui para esse aqui se encaixar melhor aqui. Então, mas é um exercício que eu gosto e vai ficando cada vez mais fácil, sabe? Ou seja, a gente está olhando aqui esse pedaço que ele fez, você vê que ele está conectado a esse cantinho aqui, Sim. ó. Esse daqui é a instalação de quadros desse canto. Já do sofá, ó, essa instalação. É o nada em cima que está valorizando. Não sei até quando, né, que ele vai ficar desse jeito. Mas você tem algum tipo de regra em relação a alinhamento embaixo, em cima, alguma coisa? Ou Então, distância entre eles? existe essa coisa da distância que eu gosto de manter, mas assim, não é uma regra. Assim, eu posso estar sendo o terror dos... Não, mas eu acho que isso é importante. Eu acho que a única coisa que você precisa ter, se você tem uma parede branca, eu tô adorando esse espelho, se você tem uma parede branca, é uma pasta de dente branca. Porque se você furou É verdade. e aí ela não ficou bom aquele prego, você tira aquele prego, bota a pasta de dente lá e fura outro. Porque o resto, eu acredito que quadros ele vai muito na tentativa. Aí você pode tentar no chão, como ele falou, no desenho que você imagina, pelo menos, mas no final da história é a tentativa, é a certeza, né, é o olhar, dar uns passos atrás e olhar, né? Aqui, por exemplo, esse espelho, desde quando eu comprei, eu acho, quando eu cheguei nesse apartamento, ele era aqui antes. Certo. Ele já foi aqui uma época. Mas assim, quando eu descobri esse lugar pra ele, que eu falei, cara, esse lugar é super legal, porque ele vai deixar a sala ainda mais iluminada quando a luz uma bater janela, nele. né? E aí, tanto é que de várias organizações que a casa já teve, já tem um tempo que esse espelho tá aqui. Então, essa última organização eu fiz a partir dele.
Certo. Então eu coloquei tá. aquele ali centralizado a ele. Entendi. E aí, a partir disso, eu fui construindo o resto. Mas assim, essa parede é uma que ela tem várias marcas de coisa E que, faz parte. que foi mudando, sabe? E tudo bem, assim, eu acho que era uma coisa que eu já me incomodei mais por isso, mas eu acho que isso também faz parte da casa que eu moro, Faz sabe? parte da história também, É. a gente não precisa ter essa noia. Olha, você pode bordar skate também. Outra coisa que eu vejo é que você tem uma organização de quadros nos corredores também. Sim. Então, por exemplo, aqui quando a gente chegou no escritório, que a gente chegou, eu vejo que esses quadros estão basicamente guiados pela porta do quarto de hóspedes. Isso. Né? Tipo, você não levou, aquela parte está mais vazia. Seria pela luz? Isso, principalmente. Eu acho que essa iluminação eu priorizei nas paredes que tem mais iluminação. Tanto é que esses daqui, eu já pensei em tirar. Entendi. Eu já pensei em deixar tudo limpo, assim. Entendi. Por Mas ao quê? mesmo tempo eu também gosto, assim. Eu gosto porque a janela é um quadro, sabe? Eu acho que eu tiraria pitacos. Sim. Eu tiraria isso aqui, ó, pra eu não ver sombra nenhuma dali. Ah, os que estão atrás, né? É aquele que tá ali, porque eu acho que a janela é um quadro, ó. É verdade. Tira ali pra você ver que bonito. Não, Quer e dizer, faz muita diferença a mesmo. pessoa vem e dá dica. Vai, olha. Não, Tá e vendo? faz Eu muita acho que ele diferença. fica bonito assim, ó, sabe? Sem ter um atrás. Então O que vamos. você achou? Pronto, Vem já cá tá pra você feito. ver. Deixa Olha. eu ver. Olha lá, eu acho que realmente. eu acho que essa janela eu achei uma obra de arte, sabe? Sim. Eu achei ela muito linda. Gente, olha esta casa que nós viemos, esse apartamento que a gente veio visitar. Você também está apaixonado, está apaixonado? Eu tô muito, adorei, amigo! Que coisa mais legal! Que bom. Não tinha jeito de não dar certo, né? Indicações de Terus, olha só, cada vez que a gente olha, a gente vê mais uma coisa. Então, você que é membro do canal, você segura aí, que eu vou gravar mais umas coisinhas aqui pra gente ficar fuçando a casa dele e eu gravo um outro vídeo depois especial pra vocês, tá bom? E pra todo mundo que assistiu a gente aqui até agora, muito obrigado por essa visita. Eu tô fascinado pela sua Obrigado. casa, pela sua alegria, por essa vibe boa, por Obrigado, essa história Luffy. toda. Repete pra todo mundo o Instagram. Pedro Luiz com 2 S no final. Pronto, gente. Aí vocês podem mandar mensagem, pode seguir, perseguir e a gente segue juntos aqui cada vez mais, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado, de Valeu, novo. Luffy. Que legal. Tchau, gente. Tchau. Que massa. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.